Olá, bem-vindos à nossa live, nosso webinar da GFI. Hoje, dia 1º de abril, mas tudo que a gente falar aqui é verdade, não se preocupe que não vai ter piadinha. Estamos aqui com o André Calim, planejador financeiro aqui da GFI também. Foi muito tempo aí trader independente, então conhece bastante desse mundo aí de finanças, vai falar para a gente tudo aí sobre finanças. Antes de passar a palavra para ele, antes da gente começar, lembrando todo mundo que no nosso canal aqui, gfi.com.br/webinar, você consegue assistir todos os vídeos de todos os webinars que a gente já fez aí nas últimas 2 semanas. A gente tem procurado cobrir todos os assuntos relevantes para o planejamento financeiro. Então, hoje estamos falando de investimentos. A gente já teve Luiz Fernando Figueiredo falando de economia também, como é que ele estava vendo o impacto de investimentos, isso na semana passada. Tivemos live com a psicóloga falando de como lidar com emoções, né, nesses tempos difíceis. E daí hoje a gente vai falar também de emoções, mais especificamente sobre em cima de investimentos, né, com o André. Falamos muito sobre cenários e como lidar com todas as incertezas que a gente está vendo e como fazer no seu planejamento financeiro para lidar com essas incertezas, né? Por quanto tempo eu preciso me preparar aqui para ficar em casa? São 2 semanas, são 2 meses, 3 meses, ninguém sabe ainda. Falamos que mais? Fluxo de caixa e orçamento, né? Foi a live que a gente fez ontem. E já temos aqui, e vai estar no nosso site também, a programação para os nossos próximas lives, né? Então, todos os dias, até a semana que vem, pelo menos, a gente já tem uma programação aqui. Amanhã vamos falar sobre seguros e proteções. A Alessandra Boiani vai estar aqui, a nossa parceira da 360 Insurance. Na sexta-feira, o Guilherme Berman, que é o nosso coordenador de todos os planejadores aqui, e que acompanham já centenas de atendimentos, vai falar sobre patrimônio, né, como olhar para o patrimônio, né, nesses tempos aqui, como é que fica tudo isso. Segunda-feira, uma muito interessante, a Mônica Gama, que é uma advogada parceira nossa, que trabalha também com práticas colaborativas, vai falar sobre os aspectos jurídicos, né, dessa pandemia toda e em cima de tudo que se refere a direito de família, né, em cima dos indivíduos, das famílias, como é que lida com isso. Uma coisa que ela estava comentando comigo, por exemplo, filhos de pais separados, né, guarda compartilhada, como é que fica isso, né, nessa quarentena, que não pode ficar zanzando de um lado para o outro, né, então questões aí super pertinentes. E na terça-feira a gente vai ter também aqui já colocando, vai ter também a Silvia Benucci, que vai falar sobre previdência, né, nesses tempos todos. Então, as lives todas começam sempre ao meio-dia, como a nossa aqui de hoje. Então, vai lá no canal da gfi.com.br, você vai poder ver não só as que já estão, mas também se cadastrar e assistir a todas elas, pegar o link exato, né, do YouTube aqui para assistir a cada uma delas, tá bom? Então, chega dos meus avisos aqui paroquiais. Já tem bastante gente entrando na sala aqui. Obviamente, como todas as vezes aqui, peço que coloquem todos os seus comentários, todas as suas dúvidas, sugestões aqui para a gente aqui no nosso chat, né? Tem aí do ladinho aqui do YouTube, ou embaixo, dependendo de onde você está vendo, tem como você escrever lá, escreve todas as suas dúvidas que a gente vai trazendo aqui para o André, para poder comentar aqui tudo o que for de mais relevante, tá bom? André Calim, conta aí para a gente por que você é o cara certo para falar de comportamentos nos investimentos em tempos de crise. E esse aqui, o e-mail do André, para quem quiser entrar em contato com ele depois, falar de planejamento financeiro, falar de investimento, super planejador da GFI. Bem-vindo, André. Obrigado de estar com a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, Caco, e boa tarde. Obrigado também a todo mundo que está ouvindo aí, que está prestigiando a GFI, e essas transmissões que a gente tem feito ao vivo, acho que tem muito a acrescentar no YouTube aí, né, em conhecimento. Vamos lá, quem sou eu? Então, minha formação técnica, eu sou formado em administração de empresas pela USP, estou cursando um curso de pós em finanças e investimentos na PUC, e recentemente foi aprovado o exame do CFP. O CFP é a certificação de planejadores financeiros. Inclusive, o Caco é o meu orientador. Estou validando agora a experiência supervisionada e o Caco é o meu orientador. Experiência profissional. Então, eu fui durante 10 anos trader autônomo, de 2009 até o final de 2019. O que faz um trader autônomo? Um trader autônomo é alguém que opera em mercado de renda variável, então em bolsa de valores, capital próprio, ele não opera capital de terceiros. Então, ele faz gestão e faz operações com capital próprio. Então, existem basicamente 3 tipos de operações. São operações de day trade mais rápidas, operações de médio prazo, então podem durar alguns dias, talvez semanas,
e operações mais longas, né, e mais na parte de investimentos mesmo. Isso envolve tanto ações quanto fundos de investimentos e outras modalidades de investimento. Então, eu tenho um background de 10 anos de experiência com isso, e agora consigo acrescentar muito isso no meu trabalho de planejamento financeiro, já que investimentos é um pilar muito importante na parte de planejamento financeiro. Então, consigo trazer o que eu tenho de experiência e de conhecimento nessa área, justamente para entregar um valor melhor, um resultado melhor para os meus clientes. Não, excelente. E bom, e para esse vídeo vai ficar, né, gravado aqui por bastante tempo. Então, para situar quem estiver ouvindo isso aqui no futuro, né, hoje 1º de abril, março de 2020 é um mês que vai ficar para a história, né, já ficou, né, para a história de todo mundo que lida com investimentos. Tivemos, acho que na Bolsa Brasileira, 6 circuit breakers, se não me engano, na Bolsa Americana, mais outros tantos. Eu estava vendo uma estatística de manhã, talvez tenha sido um dos meses aí que tenha tido mais volatilidade em termos de variação acima de 2% no dia, né? Acho que quase todos os dias do mês tiveram variações aí gigantescas para cima, para baixo, e isso, como a gente até tratou um pouquinho com a Miriam, né, que é a psicóloga que esteve aqui com a gente, traz muita ansiedade, traz muita angústia, né, e traz muita dúvida, né, principalmente num cenário onde as pessoas estavam começando a colocar a cabeça para fora da janela aqui para entrar em renda variável, para assumir um pouquinho mais de risco, porque o juro está na mínima histórica no Brasil, né, e fala, puxa, então, Selic a 4%, com inflação a 3,5%, não vai pagar minha conta no longo prazo, eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco, né? Então, estava começando a ir para fundo multimercado, ir para bolsa mesmo, tentando comprar papel e tal, e daí aquela coisa que a gente já conhece, que é histórica, que não é de hoje, né? De as pessoas comprarem na alta e venderem na baixa, né? Compra quando está na euforia e na hora do pânico sai porque não aguenta o tranco, né? Que, enfim, racionalmente não é a coisa certa a fazer, mas que são comportamentos que a gente sabe que acabam acontecendo. Conta um pouquinho para a gente, se você já viveu isso no seu começo aí de trader, como é que você se preparou psicologicamente, emocionalmente para essa carreira aí que você teve de trader autônomo? Bom, Caco, o trader, então, é um cara que está basicamente diariamente ali lidando com emoções, né? Porque é uma profissão que envolve muito controle de disciplina mental, psicológico e também controle financeiro. É o nosso dia a dia, e alguém que foi trader durante muitos anos certamente já passou por essas ocasiões várias vezes ao longo da vida. Então, quando vê isso acontecendo no mercado, é um misto de duas sensações. Primeiro, é uma sensação ruim, no sentido de que pessoas certamente entraram na bolsa no pior momento possível e agora devem estar saindo também no momento que talvez não seja adequado. E, por outro lado, a gente entende também que aquilo que a gente aprendeu na nossa experiência passada como trader tem muito a acrescentar, de fato, para essas pessoas. Então, tem uma parte positiva que é justamente essa parte do aconselhamento, essa parte de colocar a cabeça das pessoas no lugar certo para aprender a lidar com essa situação da forma adequada. Muito bom, o pessoal vai começando a fazer pergunta aqui. Uma do André é, se você é grafista ou fundamentalista? Boa tarde, Adriano. Drico, que está presente aqui em todas as nossas lives. Obrigado, Drico, pela tua audiência aí de sempre. Boa tarde, Adriano. Como day trader, então, eu ia mais na linha grafista e também um pouco na linha de scalping. Scalping seria basicamente operar o book de ofertas ali. E como investidor, e aí sim um pouco mais na linha fundamentalista, né? E isso pode ser feito tanto com carteira própria, comprando ações que você acredita que tem um valor adequado ao preço que estão sendo negociadas, quanto na linha de investindo em bons produtos, com bons gestores por trás. Então, está respondido aí. Grafista no curto prazo e fundamentalista no longo prazo. Mais ou menos por aí. E o grafista vai sendo cada vez mais importante, assim, quando eu estudei isso lá atrás, e preciso fazer um disclaimer aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, quem não me conhece, que eu não sou o cara de investimentos. Eu sou um cara que adoro, sou apaixonado por planejamento financeiro, sei o quanto muda na vida das pessoas, mas a parte de investimentos não é comigo. Faz muito tempo que eu terceirizei a parte de investimentos, justamente porque isso que o André fez e faz é uma coisa que eu não duraria meia hora para fazer. Então, essa coisa de ir dormir com uma posição e saber como é que vai ser no dia seguinte e tal, não é para mim. Eu sou um cara que sempre lidei com os meus investimentos assim, com uma visão de muito longo prazo, e até, enfim, estudando para planejamento financeiro, entendendo cada projeto e como
colocar cada caixinha, cada investimento na sua caixinha correta, né? Coisa de curto prazo, né? Para ter mais previsibilidade, para longo prazo correr um pouco mais de risco. Então, eu não sou o cara para falar disso, mas vivi dentro de mesas de tesouraria, de bancos, né? Durante muitos anos da minha carreira, e vi muita gente fazendo isso, e do que eu me lembro, e estava começando quando eu saí de banco, estava a coisa dos algoritmos e dos robôs advisors sendo cada vez mais fortes e frequentes, e cada vez mais o técnico vai sendo importante, porque vão ter algumas profecias autorrealizáveis daí, né? Porque como tira toda a emoção do jogo, porque é um robô que está tomando decisão, e vai tomar decisão com base em algoritmos, com base em números, né? Quando ele rompe padrões ou alguma coisa assim, é quando ele entra, né? Então, como é que é isso, André? Como é que é a sua experiência e sua visão sobre isso? Eu acho que o que você falou tá muito adequado. Então, de certa forma, esse é um mecanismo que ele vai se retroalimentar, porque pessoas e robôs vão ver os mesmos setups de entrada ou saída do mercado e podem operar na mesma direção. Mas, por outro lado, isso também representa uma oportunidade de alguém fazer a ponta contrária, né? Então, entender o que essas pessoas estão fazendo e justamente tentar ter algum ganho em cima disso, né? Na minha carreira como trader, eu comecei logo depois que terminou o pregão, e aí a gente estava fazendo a migração para o eletrônico, então não tinha ainda tanto robô operando, que já era uma realidade que estava crescendo muito rápido nos Estados Unidos. E aí eu passei por esse tempo, então foi lá para 2012, 2013, talvez até 2011, que a gente começou a sentir uma presença cada vez maior dos robôs, e hoje, de fato, os robôs fazem um volume gigantesco no mercado, tanto na parte de investimentos, quanto na parte de day trade, fazendo operações mais curtas, com posições menores, e tem muito algoritmo, sim, tem muito robô, e programadores, estatística por trás, e a ideia é justamente essa. Muito bom, André, você tá cheio de fã aqui na live, viu? Então, Rodrigo, já falando que você é o cara fera e tudo mais, Rodrigo Ferreira, que também é nosso colega, falando que você é o fera, e pedindo para você comentar sobre fundos imobiliários, né, que são negociados em bolsa, né, também, e tem muito cliente, né, puxa, caiu demais, vou comprar e tal, é mais seguro do que ação. Qual que é a sua visão sobre isso? Daí eu posso colocar um pouquinho a minha do que eu tenho conversado com os clientes também. Legal. Meus fãs, deve ter bastante gente da minha família, meus amigos aí, obrigado a todo mundo que está vendo. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Acho que fundos imobiliários é um tipo de alocação muito interessante para diversificação e rentabilidade de carteira. A ideia é a gente ter investimentos na nossa carteira que sejam diferentes entre si, e quando eu quero dizer diferentes entre si, eu quero dizer que se comportem de forma diferente em diferentes cenários de mercado. Então, o fundo imobiliário é, sim, uma estratégia bem interessante, principalmente porque ele permite aportes menores. Então, ao invés de ter um caixa grande para se prender na compra de um imóvel físico, você pode ficar sócio de bons imóveis com bons inquilinos que são administrados de forma profissional. E o fundo imobiliário também tem uma questão muito interessante que, bom, cumprindo determinados requisitos, mas a gente pode dizer que, via de regra, eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, e eles distribuem esses aluguéis de forma mensal. Então, a pessoa pode contar ali com uma receita advinda desse investimento em base mensal. Isso é bem interessante. Agora, uma coisa interessante sobre fundo imobiliário, eu gostaria de ouvir sua opinião aí também, em conversas recentes aí com clientes. Tenho 2 clientes especificamente que gostam muito desse ramo, sempre gostaram de imóveis e daí vieram migrando aí para fundos imobiliários, porque tem essa característica de você ter um pedaço, né, de um imóvel estar exposto nesse mercado sem ter que se preocupar, ou pelo menos sem ter que fazer matrícula e, enfim, lidar com cartório e tudo. Agora, na minha visão, André, fundo imobiliário você tem, como você escolher um fundo imobiliário, é como você escolher uma ação de uma empresa, né? Você tem que ir a fundo, entender todo o prospecto, toda a regulamentação, o que é aquele ativo, como é que ele é remunerado, porque tem coisas muito diferentes, né? Muito diferente você comprar um fundo imobiliário de um shopping, ou de um conjunto de agências bancárias, ou de um prédio único que tenha um único inquilino. Quer dizer, são riscos muito diferentes, e podem ter, inclusive, perfis de rentabilidade, de renda, né? Muito, muito diferentes também, né? Como é que você enxerga? Eu acho que o que você falou está 100% correto. O que você falou faz muito sentido. Então, tem várias categorias de fundos imobiliários. Tem fundos de tijolo, então tem fundos que tem escritórios, tem fundos que tem galpões de logística, tem fundos de shoppings, inclusive que agora não tiveram uma boa performance nas últimas semanas, exatamente por conta da situação que a gente está vivendo. E eu acho que
todo o tempo que o investidor puder, tiver que despender estudando, de fato, o ativo que ele está comprando, é um tempo muito bem gasto. Porque tomar decisões erradas em investimentos tem um custo que é um custo oculto, porque é um dinheiro que, de fato, não sai do nosso bolso, mas é um custo de oportunidade muito grande, né? É o dinheiro que poderia estar alocado em um investimento melhor, que faz mais sentido, tanto para a carteira daquele investidor, quanto porque ele espera para o futuro, né? Então, tem bons gestores de fundos imobiliários e existem bons consultores também, vários sites com boas informações. Então, aquele investidor que não sente a vontade de buscar essas informações por conta própria, pode sim ouvir a opinião de algum consultor, de algum especialista, porque é um dinheiro que vai ser muito bem gasto. Isso vai compensar muito financeiramente. Sem dúvida. Bom, e no meu caso, por exemplo, como eu falei, né, eu não tenho conhecimento ou tempo para estudar ativos específicos. Então, eu não tenho, pouquíssimas vezes na minha vida eu comprei uma ação individual, né, indo no bizu do amigo, alguma coisa assim, fiz isso, já me queimei, já parei. E a mesma coisa eu falo de fundo imobiliário. Já estudei alguns deles, né, para colocar algum dinheiro, etc., mas acabei preferindo ir para gestores, né? E existem vários fundos imobiliários, né, que são muito bem geridos também. E, assim, como um fundo de ações, né? Para mim, contratar um gestor, um profissional, que vai ficar 24 horas por dia estudando o que tem ali, entendendo a hora de entrar, a hora de sair, etc., para mim, para o meu perfil, pelo menos, sempre foi uma coisa que é mais adequada, né? E assim que eu vejo a maioria dos clientes, pelo menos, quem não vive de mercado financeiro, quem não está envolvido 100% no mercado financeiro, como a gente, até em um certo aspecto, ou como você, por 10 anos, talvez seja uma forma, né? Terceirizar a gestão, obviamente, o seu trabalho daí vai ser escolher o gestor, né, desse fundo de fundos, né, que também não dá para terceirizar tudo. Então, você vai ter que, em algum momento, tomar uma decisão, quem vai ser esse gestor, daí você pode perguntar para o seu assessor, para o seu consultor de investimentos, né, mas o trabalho e a responsabilidade é sempre individual, porque no final das contas o dinheiro é seu, né, então, onde você vai colocar o seu dinheiro, tenha a responsabilidade e se empodere dessa decisão, né. Tenho uma outra pergunta aqui nesse mesmo tema do Max, perguntando sua opinião sobre para quem tem exposição em shopping e tijolo. Como que você comenta aí para o Max? O Max é amigo nosso aqui da GFI também, que fez o curso da PET comigo. Tudo bem, Max? Obrigado pela pergunta. Bom, Max, eu não tenho estudado a fundo esses ativos que você mencionou, então fundos imobiliários de shopping e tijolo, então não me sinto à vontade para dizer se é hora de comprar, hora de vender agora. O que a gente pode imaginar, dado o cenário que a gente está, é que shopping vai de fato ter algum problema, pelo menos nesse ano vai de fato ter problema. Ficaram várias semanas fechadas e entender como a administração do shopping vai lidar com isso. Se os turistas vão ter condição de fato de pagar as taxas de condomínio, como vai ficar as contas do shopping. Eu acho que é para ficar com o pé atrás, sim, olhar com bastante cautela. E tijolo, assim, teve um movimento muito forte de expansão imobiliária em várias cidades, em vários centros do Brasil, né? Em São Paulo, especificamente, no Rio, aconteceu muito forte isso. E de uns anos para cá, a gente viu que a taxa de vacância ficou muito alta. Eu, particularmente, não me atrai muito o fundo imobiliário de tijolo. Eu acredito que existem opções melhores. No entanto, eu acho que se for um bom fundo bem administrado, tem espaço para rentabilidade, sim. Mas, assim, eu olharia muito para a questão da qualidade da administração, para a localização do imóvel, para a qualidade dos inquilinos. Acho que eu iria mais ou menos por aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, para o nosso ouvinte que não é versado nesse mercado. O que quer dizer tijolo? Você, tá bom, o que é tijolo? Vou comprar tijolo. Não vai na loja de construção comprar um tijolo, né? Quando a gente fala de tijolo, está querendo falar exatamente do quê? Que nem assim, quando eu falo, às vezes, com um cliente, a gente está acostumado, fala, acho que você tinha que comprar a bola 35. Eu falo, o que você está falando? NPCA com vencimento em 2035, né? Mas nosso jargão, muitas vezes, é desconhecido da maioria das pessoas, né? O que é tijolo? Pessoas envolvidas nesse mundo de finanças e investimentos têm um palavreado próprio e quando falam muito entre si acabam esquecendo dos que estão de fora, né? Exato. Quando o Max fala fundo imobiliário de tijolo, então ele está se referindo a fundos imobiliários que investem em escritórios de locação. Tem várias categorias de fundo imobiliário, tijolo é uma delas, shopping é uma delas, galpões de logística é uma delas, então tijolo seria isso. Entendi, muito bom. E fundo de ações, André? A Daniela pergunta aqui, sua opinião sobre fundo de ações nesse momento e bolsa em geral, né, provavelmente, tanto para quem já tinha quanto para quem pretende entrar na bolsa em algum momento.
Legal, Daniela, obrigado pela pergunta. Fundos de ações. É interessante entender exatamente na linha que o Paco falou. Quem é o gestor desse fundo e qual que é a estratégia de investimento desse fundo? Se a gente conseguir entender quem é um gestor e qual é a estratégia de investimento, a gente pode imaginar qual o comportamento esperado desse fundo em determinados cenários econômicos. Então, um fundo, por exemplo, que tem investimento, que opera só na conta comprada, só comprado em ativos e olha para longo prazo, normalmente é um fundo que tende a variar junto com a bolsa. Então, em períodos que a bolsa perde muito valor, como aconteceu recentemente, esse fundo normalmente vai se depreciar bastante. Mas é interessante saber se vale a pena continuar apostando no gestor. Se for um bom gestor, ele provavelmente vai aproveitar essa oportunidade para tentar aumentar a exposição dele a ativos que ele entende que estão sendo negociados a um valor abaixo do valor que realmente vale. Essa é uma linha. Outra linha seria fundos, por exemplo, que tem uma alocação tática. Então, fundos que tentam se aproveitar de momentos rápidos no mercado, com posições menores e ter lucro em cima disso. Então, estou falando basicamente de alguns fundos multimercados que vão mais nessa linha. Esses fundos, o comportamento esperado é diferente dos primeiros que eu mencionei. Então, esses fundos, talvez você poderia esperar ou uma perda menor, ou, de fato, alguma oportunidade de lucro nesse cenário que a gente está vivendo. Então, é muito entender qual que é a estratégia do gestor e o que você poderia esperar que ele fizesse nesse cenário, para ver se isso está sendo adequado, né? Vale a pena também entrar em contato com o fundo, mandar um e-mail, ligar e conversar, entender o que eles estão vendo. É legal a gente conseguir diversificar a nossa carteira entre renda fixa, renda variável, imóveis, enfim, e também diversificar dentro da renda variável entre fundos com estratégias diferentes. Aí, assim, a gente vai ter uma carteira que, de fato, vai ter performance melhor nos diferentes cenários de mercado. Porque o mercado sobe, cai e fica de lado. A gente não pode nunca esquecer disso. Eu acho que uma parte dessa educação financeira aqui sobre fundos de ações, né, existem alguns tipos diferentes, né, que o André estava falando, o que a gente chama de long only, né, então é o cara que sempre vai estar comprado em bolsa, né, e daí ele pode escolher papéis diferentes, ele não precisa estar comprado no índice Bovespa, ele pode estar comprado, sei lá, em Magazine Luiza, no Lojas Renner, e daí ele tem uma concentração em varejo, daí ele vai fazer Petrobras, mas está sempre comprado. Tem aquele que é o long biased, né, que ele tem um viés de estar comprado, mas ele também pode ter algumas proteções nele lá. Tem aquele que é o long short, que ele fica, sei lá, pode ficar comprado em Lojas Renner, vendido em Magazine Luiza, por exemplo, ou então comprado num setor, vendido no outro. Então ele faz apostas relativas. Então tem vários tipos de estratégias, né, que os fundos de ações podem adotar. Isso vai estar no regulamento de cada um deles, tem que estar nas lâminas de cada um deles. Então, assim, o melhor investimento sempre que você pode fazer, eu não canso de falar isso para todo mundo aqui, em todas as lives talvez eu tenha falado isso aqui, mas o melhor investimento que você pode fazer hoje ou em qualquer momento da sua vida é na sua própria educação. Então, tudo aquilo que você investe na sua própria educação, seja em dinheiro para curso, seja em tempo para leitura, para ouvir nossos webinars aqui, o que quer que seja, é o melhor investimento que você tem, porque você se apropria desse conhecimento e você vai poder usar isso para sempre. Tá? Então, fazendo só um lembrete, a gente falou bastante sobre market timing e o que vai acontecer aqui também com o Luiz Fernando Figueiredo, que é o CEO e fundador da Mauá Capital, foi diretor do Banco Central também, a gente falou com ele na semana passada, e falou bastante aqui sobre market timing, e a opinião dele, relembrando aqui muito rapidamente, é que tem muita coisa que está em preço de pânico no mercado, né? Ações que caíram 50%, 60%, e não necessariamente o valor delas e o valor da gestão caiu tanto assim, né? A empresa não deixou de vender tudo isso. Tem uma série de questões técnicas aqui que podem ter levado o preço para cá. Também não quer dizer que vá voltar para o mesmo preço histórico, nem em quanto tempo isso vai acontecer. Mas tem empresas já, ouvindo alguns analistas aqui, que estão valendo menos na bolsa do que tem de caixa. Então, estão super preparadas para aguentar um período aí de turbulência, que já está acontecendo, mas tem umas preciosidades, né? Se você tiver tempo, interesse e conseguir estudar essas empresas, ou confiar nos gestores que sabem fazer isso, pode ser um bom momento de entrada, mas não tente segurar a faca enquanto ela está caindo. É outro jargão que a gente tem no mercado aqui, né, André? Então, que a gente fala assim, o mercado está caindo, você segurar a faca e achar que vai pegar exatamente no cabo e pegar exatamente qual é o mínimo da bolsa, etc., isso não dá certo. Né? Os profissionais não conseguem fazer isso, então se você é um investidor que está começando nisso, não tenta, porque assim, a chance de se quebrar nisso aqui é muito grande. Quer estar exposto na bolsa, acha que está um bom momento, não quer ficar com aquele gostinho de, puxa, eu podia ter colocado um dinheiro e teria ganho, coloca um pouco,
né? Espera, assim, essa crise vai demorar, no mínimo, muitos meses para a gente voltar a uma normalidade. Você vai ter muita chance para fazer compras, né? A bolsa veio para 60 mil pontos, se você comprar 70 ou 75, se ela for para 100, você vai ganhar dinheiro, né? Então, não precisa tentar acertar exatamente o fundo do poço, né? Então, vai lá no gfi.com.br/webinar, você vai ver aquela live lá com o Luiz Fernando e várias outras, para poder aumentar aí esse seu conhecimento também sobre tudo isso. Fazer um outro jabazinho aqui, enquanto estão chegando mais perguntas, André, é do SOS Minhas Finanças, né? A gente continua com esse programa aberto, né? Um programa voluntário que praticamente todos os planejadores da GFI aqui aderiram e estão fazendo atendimentos gratuitos, voluntários, de meia hora aí por telefone. Então, se você ou alguém que você conheça tem alguma questão financeira, pessoal, que queira conversar, queira ter uma visão profissional do assunto, não sabe como tratar a renegociação de um aluguel, ou como lidar com o banco que está vindo cobrar, ou um investimento mesmo, se está na hora de fazer ou não, etc. Mas você não é cliente de GFI ainda e precisa de uma luz, né, para alguma questão pontual, entra nesse site, gfi.com.br/SOS Minhas Finanças, responde lá umas 4 perguntinhas para a gente saber mais ou menos o que você precisa e para quem direcionar, escolhe o horário lá que você quer ser atendido, e daí alguém vai te ligar, confirmar esse horário, e um planejador da GFI ou parceiro nosso vai te ligar para, enfim, para ter essa conversa e tentar te ajudar aí nessa questão que você coloca, tá bom? Então, não deixa de aproveitar essa oportunidade. André, tem várias questões aqui, mas eu sei que você tem uns slides também que você gostaria de mostrar, né? Eu preparei 2 slides rapidinho aqui, que eu acho que vai bem encontrar o tema da live, eu acho que vai agregar muito para os ouvintes. A primeira coisa que eu tenho para falar é bem em cima do que você falou, então... Precisa compartilhar esse slide para colocar na tela aqui para todo mundo, por favor. Tá. Quem tiver interesse em começar, de repente, a comprar a bolsa agora, por favor, não coloque ali um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. E se você está em dúvida se vai precisar desse dinheiro no curto prazo, não é para colocar ali. É um investimento de risco, o cenário ainda está incerto, isso tem que ser feito com muita cautela. Eu vou colocar, então, o slide que eu preparei, acho que vai conseguir dar uma visão legal para o pessoal do que eu estou falando aqui. Tá vendo aí? Tá lá na tela. Tá, legal. Então, o que a gente tem aqui é o gráfico do Ibovespa desde 95 até 2 semanas atrás. E o que a gente percebe? Teve 5 pontos nesse gráfico em que a bolsa caiu 40% ou mais. Fica bem fácil de ver ali, eu numerei esses pontos. O primeiro é a crise da Rússia. O segundo foi a bolha.com, isso foi nos Estados Unidos. O terceiro ponto é 2008, crise subprime nos Estados Unidos, 2007, 2008. O quarto ponto foi durante o governo da Dilma, então não foi uma queda tão repentina quanto 2008 e 2020, mas de fato a bolsa recuou 40% ou mais. E o quinto ponto é agora, até já caiu um pouco mais, chegou próximo dos 60 mil pontos, 62 ali. Mas se a gente olha isso de uma perspectiva de avião, e não olhando o cenário específico, e olhando no longo prazo, a gente consegue ver que é muito claro que esse movimento de recuo da Bolsa, ele não é um movimento tão raro quanto parece, aconteceu 5 vezes nos últimos 25 anos. E assim, vai acontecer de novo. É interessante as pessoas aproveitarem agora para aprender a lidar com isso e entender como podem ou se beneficiar ou serem menos afetadas da próxima vez que isso acontecer. Entendeu? E no prazo a gente vê que todas as vezes a bolsa se recuperou. Vai acontecer agora de se recuperar de novo? Eu acredito que sim, não tenho como ter certeza disso. E é muito em linha do que eu estou falando, então, em cima do tema da live de hoje, como lidar com investimentos em tempos de crise. Né? Então, crise vai despertar para a gente, basicamente, emoção de medo e pânico. Qual o comportamento que a gente vê quando a gente olha para investidores no mercado? Aqui, a primeira ponta desse gráfico é a ponta da ganância e da compra. É exatamente o que o Caco falou no começo da live. Então, a taxa de juros cai, começa a sair em todas as notícias, em todos os jornais que a bolsa está na máxima histórica, a pessoa sente, vendo aquilo, fica com o sentimento de que está fora da festa. Então, ele acaba entrando exatamente aqui no mercado. E aí, agora, nós estamos em algum lugar por aqui. A gente pode estar no meio aqui, a gente pode estar aqui, pode estar exatamente, eu não sei exatamente onde a gente está, mas o fato é que a gente está nesse movimento de queda. E é justamente o que a gente vê é o sentimento de medo. O interessante aqui falar que a gente não consegue saber exatamente quando é o ponto de alta e quando é o ponto de baixo, o topo e o fundo.
mas a gente consegue sim identificar quais são os sentimentos que esses movimentos despertam. E se a gente conseguir identificar esses sentimentos e agir em cima deles, a gente consegue mitigar o risco de fato, ficar comprando topo e vendendo fundo de forma recorrente. Comprar topo e vender fundo de forma recorrente vai destruir o patrimônio da pessoa. Legal, cara? Legal, perfeito. Essas são lições que muitas vezes a gente aprende na marra ou na dor, né? Aqui você está podendo aprender no amor, vamos dizer assim, com um especialista que já passou por aí, né? Também. Tem várias perguntas aqui sobre fundo cambial, sobre balanceamento de carteiras, fundos multimercados, e uma questão que o Drico também coloca aqui, que tudo isso realmente a gente tem que pensar de acordo com o perfil de investidor de cada um, né? Então, Legal. eu diria, acho que tem dois fatores aqui como planejadores financeiros, né? Você entender o seu perfil de risco, e daí, para isso, é interessante você responder aquele questionário do seu banco, da sua corretora, mas mais importante ainda é você saber qual é o tamanho do seu estômago para cada crise, para cada tamanho de estresse, né? Tem gente que, por mais que responda ali o questionário, não para pensar, você tem que realmente parar para pensar nisso aí. E também pensa em cada tipo de investimento, né? Para o seu colchão de segurança, independente do seu perfil de risco, tem que ser em algum lugar que você tenha liquidez, né? Que você aperte o botão e o dinheiro está na conta, que você consiga acessar esse dinheiro rapidamente. O colchão de segurança, lembrando que é aquele dinheiro onde você não vai pretender ganhar dinheiro com ele, né? É como se estivesse debaixo do colchão, né? Para você ter acesso a ele imediatamente no caso de alguma coisa inesperada, né? E até o que a gente tem recomendado é que nesses momentos de muita incerteza, não só no mercado financeiro, mas incerteza da vida, a gente não sabe quanto tempo vai ter que ficar em casa, quarentena, isolamento social, isso tudo. Então, é a hora, eventualmente, se você tem um dinheiro, tem um investimento aqui, de deixar um pouquinho mais separado para o teu colchão de emergência, porque momentos de incerteza é quando a gente tem que ter mais, tem que se preparar melhor, ter mais segurança. Para aqueles dinheiros de mais longo prazo, mesmo que você esteja um perfil super conservador, é um dinheiro onde, tecnicamente, você consegue correr um pouco mais de risco, né? Porque você tem mais tempo de deixar o mercado trabalhar a seu favor, etc., mas esteja muito bem assessorado, né? Então, procure pessoas da sua confiança, assessores ou consultores de investimento, entenda as diferenças de cada modelo, né? A gente aqui na GFI tem as nossas preferências, né? A gente gosta do modelo fiduciário, né? Sem conflito de interesses, mas existem bons profissionais para te ajudar em todas as casas, né? Você precisa realmente investir na sua educação para aprender como fazer isso da melhor forma possível, né? Acho que tem aqui, André, a gente pode usar a tua experiência para essa pergunta do Anderson, que tem muito a ver, talvez até para quem já tem um pouco mais de experiência aí no mercado, ou quem já está um pouco mais acostumado, sobre balanceamento de carteira, né? 50% conservador, 50% de risco mais alto, e um tema que a gente tem ouvido bastante é justamente, puxa, eu preciso comprar bolsa agora porque eu tinha um balanceamento de 30% de bolsa, e a bolsa caiu 50% e virou 15%, né? Então, tenho que comprar para ir para os 30% imediatamente, ou também deveria fazer isso de uma forma faseada, com tempo, com paciência? Legal. Boa tarde, Anderson. Anderson é mais um amigo meu que o pessoal pede também. Acho que balanceamento de carteiras é um tema bem extenso, assim, bem complexo. A gente poderia fazer várias lives para lidar com isso. Eu vou tentar ser o mais pontual possível em cima do que ele falou. 50% conservador e 50% agressivo. Então, quando a gente está falando de balanceamento de carteira, a gente tem que pensar em basicamente três coisas. Primeiro, perfil de risco, é o que o Caco falou. Quanto de fato aquele investidor tem estômago para correr risco. Porque se for prestar em renda variável vai variar para cima, para baixo, vai ficar de lado, isso é inevitável. A segunda questão é a situação financeira da pessoa, então, se de fato aquela pessoa vai ter condição de fazer aportes mensais, ou vai precisar do dinheiro. E a terceira questão é a situação patrimonial da pessoa, então, como está diversificado os investimentos daquela pessoa, a alocação de patrimônio. Não existe uma alocação adequada, uma alocação que seja melhor para todo mundo, como, por exemplo, 50% conservador e 50% agressivo. Eu acho que a gente tem que olhar para o risco de acordo com o horizonte de tempo, em cima do que o Caco falou. Então, o colchão de segurança é risco praticamente zero ali, liquidez imediata, e à medida que a gente for tendo que investir esse dinheiro mais a longo prazo, a gente pode pensar em correr um risco maior nesse dinheiro. E quem tem uma sobra de caixa mensal, então, quem de fato tem uma situação financeira um pouco mais previsível e tranquila, tem uma condição normalmente de correr um pouco mais de risco mesmo, e a gente percebe que isso normalmente acaba fazendo mais sentido para essas pessoas.
Não, sensacional. Então, uma coisa que o André falou aqui, não existe uma fórmula pronta para todo mundo, né? Assim como não existe aquela coisa, a dieta para emagrecer 3 quilos de uma semana. Para uns vai funcionar, para outros não, né? Não tem almoço grátis, né? Não tem solução mágica, simples, fácil, pílula mágica que vai fazer você ganhar dinheiro. O que vai fazer, o melhor investimento é a educação. Então, entenda o seu perfil, entenda os seus objetivos, entenda o quanto de estômago você tem, entenda dos investimentos, dos gestores, de quem está te assessorando, para que você consiga ter o melhor resultado possível. Isso aí, acho que sempre, né? Fundos multimercados também, que tem uma pergunta aqui, sua opinião sobre eles também, e vou emendando também sobre fundos de infraestrutura, se são um bom investimento. A Nívia que está perguntando aqui. Tá. Como é que você vê esses investimentos e como é que você vê também, até para a gente não falar só de opinião dos temas, mas assim, como é que deveria ser o comportamento das pessoas, né? Como é que a gente olha para tudo isso, né? Aqueles que chacoalham mais, que chacoalham menos, como é que a gente deve se mover? Porque acho que uma das grandes questões que alguém colocou aqui, agora eu não estou achando, foi, bom, paniquei e daí vou sair, ou então achei que caiu demais, daí vou comprar, né? Como é que você enxerga isso na tua experiência aí, tanto de trader como já atendendo diversos clientes aí que você tem, como é que você tem feito? Tá, vamos lá, vou tentar responder essas perguntas. Então, fundos multimercados. Fundos multimercados são investimentos bem interessantes na parte de diversificação de carteira. Normalmente eles não têm uma aderência tão grande com o índice Bovespa, então eles não vão se comportar da mesma maneira que o índice, e eles tentam, de fato, gerar um ganho real acima do custo de oportunidade, seria um ganho real acima do CDI, no caso, ou, enfim, inflação e mais alguma taxa aí. Tem bons fundos, muito bem administrados no Brasil, acho que vale a pena olhar. Fundos de infraestrutura. A gente tem uma questão aqui, alguns fundos de infraestrutura eles têm isenção fiscal, porque o governo tenta incentivar investimentos maiores nessas áreas, porque entende que é um gargalo econômico no Brasil. Pela isenção fiscal, isso torna o investimento desses fundos muito mais atrativos. Existem alguns fundos que são estruturados na forma de FIPS, que são fundos de participação. Esses fundos têm característica de serem investimentos que têm um prazo de maturação longo. Então, normalmente, o investidor vai ficar nesse fundo, ou pelo menos a ideia seria ficar nesse fundo bastante tempo. Para quem faz sentido dentro da estratégia de plano de investimentos, ter esses fundos em carteira podem sim ser uma modalidade bem interessante. Em relação ao que o Caco falou, então, como lidar com emoções em investimentos, que é exatamente o tema da live aqui. O que eu posso trazer de experiência do meu background de trader, né, trader autônomo? O que a gente percebe é que sempre quando você toma alguma decisão em finanças e em economia, você toma uma decisão com o estômago, normalmente essa decisão não vai gerar um resultado bom. E tem um problema aqui, se você toma uma decisão com o estômago e aquela decisão gera um resultado bom, de fato a pessoa vai aprender agindo errado. E essa pessoa é uma pessoa que tem uma probabilidade muito grande de repetir esse erro no futuro. Então a ideia é errar isso, ou aprender com os outros, e aqui é uma ótima oportunidade para isso, ou se errar pouco e errar rápido, aprender logo e aprender a lidar com o seu futuro. É sempre um ótimo timing, assim, ouvir a opinião de pessoas que de fato têm mais vivência nesse mercado, entender como aquelas pessoas enxergam, e aí nós aqui como planejadores financeiros temos uma responsabilidade bem grande junto aos nossos clientes nesses momentos, que é essa responsabilidade de trazer o cliente de fato para a racionalidade, mostrar o plano, mostrar o que está acontecendo de fato, se for o caso, voltar para o passado, explicar o que aconteceu no passado, justamente para evitar essa decisão que seja tomada no impulso, no estômago ali, porque normalmente o resultado dessa decisão não vai ser um resultado adequado. Até é importante até fazer essa distinção entre clientes de planejamento e clientes de investimentos que só têm investimentos, né? O que a gente vê da história lá de fora é que os clientes que têm um planejamento financeiro, que têm uma política de investimentos, costumam passar por esses momentos de mercado, tanto de euforia super grande, que era o que a gente estava vivendo até fevereiro, na verdade, quanto de grande pânico, que foi o que a gente viveu em março. Por quê? Porque tem uma estratégia definida, porque tem objetivos que estão muito bem pensados. Então, se é um dinheiro que eu preciso para daqui a 10 anos, se a bolsa caiu 20% agora, não vou realizar isso agora, porque eu tenho 10 anos para esperar esse dinheiro voltar, né? Eu tenho como adequar esse investimento, tem tempo para fazer isso, é uma parcela que cabe no meu portfólio. Então, isso tudo já é pensado de antemão, né? Então, quem faz um bom planejamento financeiro já sabe que as parcelas de dinheiro que estão investidas por um longo prazo vão sofrer chacoalhadas, porque é assim
que no mundo se ganha dinheiro. A gente tem que correr risco para ganhar dinheiro, né? Então, isso não era verdade no Brasil de 5 anos atrás, que a gente tinha CDI a 14%, juro real de 10%, isso acabou, né? Isso não tem mais. Então, assim, a gente tem que correr risco na vida para ganhar dinheiro. O empresário que ficou milionário com a empresa dele correu muitos riscos, comeu muita grana para poder fazer aquele negócio lá dar certo. E é uma parcela pequena de empresários que dá certo e ganha muito dinheiro com a sua própria empresa, porque o risco é muito grande. Então, assim, se tem uma máxima das finanças que eu nunca vi falhar, é que o retorno só vem com muito risco e com muito trabalho, né? E o muito trabalho pode ser tanto de você estudar e aprender sobre os investimentos disponíveis, escolher o gestor, escolher o consultor de investimentos que está te assessorando, ou o seu assessor de investimento. Então, dá muito trabalho, mas resultado sem trabalho também eu nunca vi acontecer, né? Einstein dizia que resultado só vem do trabalho no dicionário. Quem sou eu para discutir com o Einstein? E o nosso querido Robson Henriques, que é nosso coordenador aqui, colocou uma frase fantástica em relação a perfil de investimentos. Quando a disposição é maior que a capacidade, respeite a capacidade. E quando a capacidade é maior que a disposição, respeite a disposição. Então, assim, quero comprar, estou muito não sei o quê, mas não tenho capacidade, ainda estou formando meu fundo de emergência, ainda não garanti, enfim, algumas coisas que eu preciso para o mês que vem, etc., a sua capacidade pequena, respeita a capacidade. Né? Se você tem uma grande capacidade, tem um monte, mas não tem disposição, então realmente recolhe, né, e respeite a sua disposição, porque não respeitar qualquer um dos dois realmente pode ser temerário, né? E vai custar caro. Vai custar caro, né? Então, obrigado, Robson, pela sua contribuição aqui, né? Quem mais? Daniel, a pergunta do bilhão, né, do Thiago aqui, até quando a bolsa pode cair antes de começar a ter uma recuperação mais firme? Pergunta de $1 trilhão, né? Não é nem bilhão mais, né? Então, vamos lá, Thiago. Aquele gráfico que eu mostrei mostra para a gente que quedas acima de 40% no índice normalmente foram bons momentos de compra. É impossível dizer até quando a bolsa pode cair. E a ideia é ter uma estratégia parecida com a que o Caco falou, então ir fazendo aportes recorrentes ao longo do tempo. Isso vai garantir que o seu preço médio, enfim, o preço médio desses aportes esteja adequado, independente da movimentação do mercado. Então, vai muito em linha com ter um planejamento e uma política de investimentos, de fato, e comprando bons ativos de forma recorrente. Essa é a única forma, de fato, da gente garantir que não vai comprar no topo e vender no fundo sempre. Existem traders, economistas que passam a vida inteira, a carreira inteira, tentando acertar topos de fundos, e muito mais pessoas quebraram tentando acertar topos de fundos do que pessoas ficaram ricas fazendo aportes recorrentes, entendeu? A estratégia de planejamento financeiro de aportes recorrentes é uma estratégia que é muito adequada, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de baixa, como o que a gente está vivendo agora. A Bolsa já recuou próximo de 50% para 62 mil pontos, a gente está num cenário bem difícil agora, não tem como responder até onde vai cair. E acho que, ligando isso com o nosso tema aqui, que é comportamentos, né, Rodrigo faz mais uma colocação aqui muito boa, né, muito cuidado para não querer minimizar a perda e fazer o famoso preço médio, né, na compra de ações ou o ativo que for, né. Então, isso é uma coisa que finanças comportamentais a gente estuda bastante, que é a heurística, né, do viés da ancoragem, né. Puxa, eu comprei Petro a 50, tá 15, então tá barato, eu vou comprar. Cara, cuidado, porque o mundo vai emergir dessa pandemia provavelmente diferente do que ele foi até hoje. Então, tem empresas que vão ser muito diferentes. Talvez o valuation delas nunca mais volte naquele preço, ou demore 5 anos, 10 anos. Então, muito cuidado com essa ancoragem, né? Ancoragem é o termo técnico para dizer assim, eu comprei um negócio por 20, ele tá 10, ele vai voltar para 20. A nossa cabeça pensa assim, né? O irracional pensa assim, mas o que eu aprendi na minha vida convivendo com traders é que a cada momento você tem que falar, bom, este ativo aqui, por R$10, eu compro ou eu vendo? Ou eu não tomo decisão nenhuma. Não interessa se ele valia 5 ou 20. Né? Por R$10, quanto eu acho que vale? Né? Se eu acho que ele vai valer mais, eu compro. Se eu acho que ele vai valer menos, posso vender ou posso simplesmente ficar fora e procurar um outro ativo para comprar. Como é que você vê isso, André? Exatamente, é o viés da ancoragem. O preço médio é o erro clássico do viés da ancoragem. Em momentos de pânico, bons ativos acabam sendo precificados a um valor mais baixo do que de fato eles valem.
Mas, normalmente, ações que caem muito, pode ser que tenha um motivo por trás. Então, tomar muito cuidado exatamente com isso. E comprando mais daquele ativo, sem de fato entender o que aconteceu. E aí, no final das contas, você vai estar com uma posição muito grande naquele ativo, muito exposto. Isso vai começar a impactar o seu fluxo de caixa, a sua política de investimentos, e a chance de estar uma besteira muito grande. Tomar bastante cuidado com isso. Sem crise nem nada, eu vi um amigo uma vez perder uma montanha de dinheiro em OGX lá atrás. Então já estava muito comprado e o preço só caía. Ele vendeu outras ações para comprar mais OGX e no final das contas perdeu todo o dinheiro dele praticamente que ele tinha de investimentos, teve que começar tudo de novo, né? O que a gente percebe na prática é que muitas vezes pessoas compram ações sem ter motivo. Elas acham alguma coisa e compram, e aí à medida que o ativo se comporta, o cara passa a mudar de estratégia, tentando se adaptar, se enganando, passa a virar um torcedor e não um investidor. E para a linha de pessoas físicas, de fato, pessoas que não vivem de mercado, a estratégia de investir em bons fundos e contribuir pagando para bons gestores é uma estratégia que pode dar um resultado muito interessante, porque de fato você virar sócio de pessoas que respiram isso, que vivem isso 24 horas por dia, que muito provavelmente vão tomar decisões melhores do que você vai tomar sozinho. Né? Já é difícil para eles, né? Para quem não faz isso, é quase impossível, né? É a frase que eu adoro, eu sempre falo também, né? Se você acha caro ficar com o profissional, experimenta ficar com o amador. Normalmente não é uma boa ideia. Isso vale para gestor de fundo, para planejador financeiro, para fotógrafo, para, enfim, qualquer profissão praticamente, né? A gente falou um pouquinho, foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas a Daniela fez a pergunta dos parâmetros para considerar o fundo de emergência, né? Como é que a gente faz? Quer comentar um pouquinho sobre isso, André? Como é que você já tem falado aí com seus clientes? Legal. Colchão de emergência, então, fundo de emergência, função de segurança. A gente está falando do dinheiro que tem liquidez imediata, então, no máximo, D+1, você vai pedir hoje, no máximo, vai cair amanhã na conta, mas de preferência cai hoje. E a gente vai pensar em investimentos com a maior segurança possível. A ideia é não correr atrás de rentabilidade, mas sim ter aquele dinheiro à disposição se a gente precisar dele por algum motivo. Né? O que a gente entende como um colchão de segurança, o mais simples de todos é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai variar junto da taxa CDI, aí, da taxa Selic, né? E tem o imposto de renda que cai em cima. Então, uma rentabilidade pior do que a Tesouro Selic não faz sentido, porque certamente vai ser um investimento que vai ter mais risco, qualquer coisa, teoricamente, tem mais risco que o Tesouro Selic, então uma rentabilidade pior do que aquela não faz sentido. A ideia do colchão de segurança é essa, então pensar no Tesouro Selic e tentar pegar alguma coisa bem segura e bem líquida, que talvez tenha uma rentabilidade um pouquinho melhor aí. E em termos de parâmetros, vamos dizer, de vida, Daniela, que a gente costuma falar, é o seguinte: listar todo o seu fluxo de caixa. Se você não fez isso ainda, ouve a live de ontem, que a gente falou muito de orçamento e fluxo de caixa, para você saber exatamente quais são aqueles seus custos fixos e quais são os seus custos obrigatórios, né? Aquilo que você, de fato, precisa para viver todo mês. Então, a gente tira disso aí, normalmente, lazer, tira viagens que não são obrigatórias, alguma coisa assim. Então, todos os seus custos obrigatórios, você ter essa medida aqui e separar, no mínimo, 3 meses desses custos nesse colchão de segurança. O que eu digo no mínimo? Se você tem um fluxo de entrada que é muito frequente, que é muito seguro, seu trabalho, sei lá, você trabalha numa empresa que, enfim, tem uma saúde muito boa, você tem uma probabilidade pequena de ser mandado embora, alguma coisa assim, 3 meses talvez seja o suficiente. Se você como eu tive uma vez um cliente que era um arquiteto que fazia, sei lá, o ano dele, a receita dele do ano era composta por 2 projetos que ele fazia por ano. Um advogado meio famoso, um arquiteto meio famoso, cada projeto dele tinha um valor bastante alto, então ele fazia 1, 2, assim, o ano que ele trabalhou muito fazendo projeto, fez 4, e teve ano que ele não teve nenhum. Então, esse cara precisava de um colchão de segurança bem maior, a gente recomendava pelo menos 1 ano, né, de despesas obrigatórias para ele, né? Então, vai variar muito conforme é a sua entrada de fluxo de caixa. E como eu comentei um pouquinho mais cedo aqui, neste momento agora, né, que temos mais incertezas no mundo, né, na vida das pessoas e como é que vai ficar e quanto tempo a gente vai ter que ficar em casa, etc, etc, faz sentido deixar um colchão de segurança um pouco maior, né, um tempo maior. Se você tinha 3 meses, talvez deixar 4, 5, 6, né, nesse momento agora. Né? Momentos de grandes incertezas, tem grandes oportunidades, mas a gente tem que manter aquela parcela que é de segurança na segurança. Né? Então, como a gente vai falar amanhã, né, na outra live aqui com
com a Alessandra, provavelmente não é hora de cancelar seguro de vida, por exemplo, se cancelar seguro do carro para poupar um dinheiro, né? Seguro de vida certamente não, porque pode ser que na hora que a família mais precise, não ter o seguro lá, pode fazer uma grande diferença. Então, é realmente ser bem seletivo com o orçamento, né? E o colchão de segurança cobrir todas essas despesas aí obrigatórias, né? Isso aí, a gente comentando aqui, o Rodrigo comentando, né? O sentimento da perda é sempre muito maior do que o sentimento do ganho. Isso tem N estudos aí de finanças comportamentais que comprovam isso. Então, de fato, é muito importante. E outra coisa que é importante lembrar é o seguinte, né? Quando a bolsa cai 50%, matematicamente ela precisa subir 100% para voltar para o nível que ela estava antes. Não é fácil de acontecer isso, né? Então, assim, estava em 100, veio para 50, dos 50% ela tem que subir 100%. Então, cuidado com você falar, caiu 20%, subiu 20% de novo, não voltou para o seu preço ainda, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. André, a gente vai chegando nos últimos 10 minutos aqui da nossa live. Quais recados aí finais você gostaria de dar? Muitas vezes as pessoas perguntam se tem um livro bom, se tem um filme bacana, algum seriado, sei lá, referências também, até ou para conhecer mais, né, ou para se distrair em relação ao tema. O que você recomenda? Um livro que eu gosto muito, eu acho muito interessante, é um livro do Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, ganhou um prêmio Nobel de Economia. O livro chama Rápido e Devagar, e aí ele fala de economia comportamental. E isso que o Adriano comentou, que a dor da perda é maior do que o prazer do ganho, é exatamente uma das coisas que ele vai explorar nesse livro. Isso chama viés de aversão à perda. Então, por um movimento de mesma magnitude, então vamos dizer que a bolsa caiu 30%, o sujeito vai sentir uma perda lá, intensidade 8. Se a bolsa sobe 30%, a intensidade do prazer dele não é 8, é menor, é 6, talvez 5. E isso impacta na forma como a gente lida com os nossos investimentos, com as nossas finanças, principalmente em momentos como os que a gente está vendo. São momentos que despertam mais emoções das pessoas, principalmente emoção de pânico, de medo. Sugestão de livro essa aí, acho que vale muito a leitura, é um livro muito legal. Tem alguma coisa aí? Não, acho que é isso, cara. A gente vai chegando aqui, bom, mais bons comentários aqui, teu amigo Max aqui, né, nosso aluno aqui, 1 hora de conversa, valeu por muitos dias, obrigado, Max, pelo comentário generoso, obrigado por todo mundo que está assistindo a gente. Fazer, então, aquele jabazinho, então, para a gente relembrar, então, quais são os próximos webinars, né? A gente vai ter amanhã a Alessandra Boiani, da 360 Insurance aqui, falando de seguros em tempos de pandemia aqui, né, de coronavírus. Na sexta-feira, o Guilherme Berman falando sobre patrimônio e como olhar para o patrimônio, como é que a gente separa patrimônio, da mesma forma como a gente olhou para fluxo de caixa ontem, vamos olhar para patrimônio na sexta-feira e entender o que é obrigatório, o que custa dinheiro, o que ganha dinheiro, né, como é que você olha para cada um deles, o que é necessário na sua vida, ou como é que você entende cada um desses seus patrimônios para você tomar melhores decisões. Segunda-feira, a Mônica Gama vem falar de aspectos jurídicos de tudo isso que está acontecendo, como é que afetam as famílias, né, os indivíduos, em todos os aspectos, ela é craque nisso, de práticos colaborativos, lida muito com divórcio, com guarda de crianças, e tem aspectos super interessantes para a gente tratar aqui. E na terça-feira, já confirmada também, a Silvia Benucci vem falar de previdência nesses tempos de pandemia. A gente acabou de passar por uma reforma de previdência, mas como é que fica tudo isso? Ela conhece muito sobre previdência pública, né, vai falar sobre INSS, se vale a pena manter, se não vale, se vale contribuir, o que isso acontece. Então, relembrando todo mundo que sempre no gfi.com.br/webinar você tem acesso a todas as lives que a gente já fez, nessas últimas semanas agora. A de agora aqui com o André vai estar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, e também essa programação e sempre o acesso, né, o link certinho para você acessar cada uma delas. Cada dia a gente vai colocando ali para você poder acessar. Então, avise para os seus amigos, conte para as pessoas aí, e conte também sobre o SOS Minhas Finanças, né, antes que eu me esqueça, que aquela ajuda de meia hora aí por telefone com um profissional de finanças pessoais, que pode trazer aquela luz para você em algum aspecto pontual aí do que você esteja precisando agora. Se você conhecer alguém que né, possa se beneficiar disso aí, por favor, faça essa caridade com essa pessoa de falar,
desse programa, SOS Minhas Finanças, que a gente está encampando aqui na GFI já há 2 semanas, já atendemos algumas centenas de pessoas, mas certamente, com tudo que está acontecendo, tem muito mais gente por aí que poderia ter um acolhimento, ter uma palavra profissional, um olhar racional sobre alguma questão aqui que às vezes não está conseguindo decidir sozinha, ou não está conseguindo conversar com o marido, com a mulher. Eu atendi um caso desse, né? Falou, cara, eu estou tendo essa situação de fluxo de caixa, não sei como contar isso para minha mulher, né? Então, lembrando que o planejador financeiro lida, muito antes de lidar com dinheiro, a gente lida com vidas, a gente lida com comportamentos. É isso que a gente ama fazer. Então, é isso que a gente gosta de fazer, é poder ajudar as pessoas a lidarem com suas finanças da melhor forma possível, da forma mais equilibrada, mais sustentável e que vai trazer os melhores resultados possíveis, né? Hoje a gente falou muito de investimentos aqui, mas a gente sabe que investimentos é uma parte muito relevante, mas uma parte pequena do trabalho todo que a gente faz. Então, fica o convite, né, para conhecer esse trabalho e falar disso aí para todo mundo que você conhece e assistir os nossos webinars, né? A gente está trazendo esse conteúdo aqui com muita alegria, com muita satisfação de poder trazer esse conteúdo para você. Se você tiver também algum tema que você queira colocar ou alguma coisa que você queira discutir com o André, pode usar ou marcar uma consulta com ele, né? Uma clínica financeira, andré.calim@gfi.com.br, o meu é caco.santos@gfi.com.br, pode entrar em contato direto com a gente, se você quiser algum tema aqui na live, né, ou quiser também se disponibilizar para a gente fazer uma live de um assunto que você domine, também, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser o maior prazer da gente encaixar aqui e trazer mais conteúdo para todo mundo. Obrigado pela audiência de todo mundo. Andrezão, obrigado, cara, show de bola, espetacular teus conhecimentos todos aqui, vários agradecimentos aqui, Estevão, Priscila, Rodrigo, todo mundo te parabenizando, Felipe, então, vamos continuar nessa toada aqui. Valeu? Legal, Caco, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, boa tarde. Boa tarde a todo mundo, até amanhã. Tchau.